quadro Se Liga na Profissão, pessoal, e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre contadora de história, então se liga aí, bora! O profissional ou a profissional está em alta no mercado brasileiro, já que é responsável por criar e contar histórias que muitas vezes cativam e emocionam o público. Pois é, sejam em eventos corporativos, palestras de escola ou até mesmo em livros e filmes. Bom, a capacidade de contar histórias de forma criativa é um diferencial valioso para quem deseja seguir na carreira. Bom, é isso aí. Para a gente entender um pouco mais sobre como funciona a profissão, estou aqui com a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Beleza? Tudo bem. Bom, conta para o pessoal que está em casa, então, para a gente começar a conversa, o que faz exatamente uma contadora de história? Eu acho que a contadora ou contador de histórias tem essa missão de trazer para a cena, trazer para as artes da cena, né, para a arte da presença, as histórias que estão nos livros, enfim, né. Eu acho que é um jeito de estar em cena que tem uma relação muito direta com a plateia, porque diferente de um espetáculo teatral fechado, que o público vai ali para sentar e assistir, apreciar, numa contação de histórias, as crianças e os adultos também, eles são convidados para participar ativamente daquele momento, e viver aquela experiência juntos e juntas, né? Então, acho que é isso. Bom, como é o campo de atuação, palestras, escolas, como que é? A minha formação é em artes cênicas, né? Sou atriz. Eu acho que o caminho do teatro, da dança, das artes cênicas é sempre um bom caminho, um caminho muito consistente para quem quiser seguir nessa profissão, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são ligadas à educação, né? Professoras, enfim, que também trabalham nesse campo, né? E acredito que todas as atividades ligadas às artes da cena são um caminho interessante. Então, um curso técnico de teatro ou uma escola mesmo formal, um ensino superior de artes cênicas, curso técnico de contação de histórias eu sei que também existe. Eu acredito que deva ter também até EAD. E aí eu acho que é sempre importante essa instrumentalização, né, de entender que é uma linguagem que precisa ser explorada e trabalhada para ter uma comunicação efetiva com o público. E onde vocês costumam atuar, onde vocês costumam trabalhar? Com Ideia Coletiva a gente trabalha muito em escolas, então essa função de ir até as crianças, né? O teatro, a arte indo aonde o povo está, né? A gente ainda vive num país que a realidade cultural e assim ir ao teatro não faz parte do hábito dos brasileiros, né, por diversos motivos. Então a gente ir ao encontro do público é fundamental. Então a gente trabalha muito em escola, ONGs. Como que é, assim, que tipo de histórias vocês contam, vocês chegam numa escola, assim, qual que é a finalidade principal, enfim, para o pessoal entender direitinho em casa? O Instituto Ideia Coletiva, a gente trabalha sempre de uma maneira muito bacana, que é um projeto que envolve muitas frentes. Então, geralmente é algum projeto que tem o lançamento de um livro. Então, são histórias que são temáticas, né? Então, por exemplo, hoje a gente fez uma contação de um livro que chama Contos de Folhas, Sementes e Caules, que são lendas ligadas às plantas brasileiras. Porque foi um projeto pensado que, sobre o folclore, sobre as histórias folclóricas, já se fala bastante. Então, vamos pegar histórias que tenham a ver com as plantas. Olha só. Pegando por um outro lado, né? Então, aí tem o livro, e aí uma parte desse projeto é fazer a contação de história do livro. E aí a gente, então, leva para a cena essas histórias. E aí tem uma adaptação, a gente vai ver qual história ela é mais encenável, assim, no sentido de ter mais ação, quais histórias pode dar mais jogo com a plateia. Bom, e vocês, por exemplo, costumam também ir aos hospitais?
Ou não? É mais escola? E com esses projetos dos que eu participei, não teve nenhum ainda com hospital. Mas eu já participei de grupos, que eu sou palhaça, que fazem visitas a hospitais. Você pode contar a história em hospital também, principalmente num momento que a pessoa está vivendo lá. Sim, é super interessante, né? Com certeza. E nas escolas também eu acho muito interessante, porque proporciona para as crianças um momento diferente para elas, tanto pela questão da ludicidade, mas quanto como a forma delas poderem se comportar, porque a escola tem uma forma das coisas acontecerem e ali naquele momento ela entende que ela pode se comportar de uma outra forma. Acaba abrindo um pouco mais a cabeça, né? Sim, entender que elas entendem o jogo que eu estabeleço com elas entendem que é uma brincadeira e quais são as regras desse jogo, e elas jogam junto. Bom, vamos lá. Como está o mercado, assim, para quem tem interesse de atuar nessa profissão? Tá vendo? Olha lá a Fernanda falando, puxa, que legal, que bacana, show de bola, gostei, quero trabalhar com isso. Como está o mercado? O mercado dá muitas oportunidades. Como é que é isso, Fernanda? Eu acredito que é bem desafiador, porque ser artista nesse país não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? Sobre o nosso trabalho, assim, as pessoas muitas vezes acham que você chega lá, apresenta aquela 1 horinha e o seu trabalho é aquilo. Só que para a gente estar ali em cena aquela horinha, muita coisa aconteceu antes para que isso seja possível, né? Então, é uma questão de batalhar mesmo, assim, e entender que você vai precisar ser muitas outras coisas além de contadora de história. Ô, Fernanda, só para pegar o gancho, para mim já falaram 300 vezes, puxa vida, você trabalha só 2 minutos por dia, a pessoa vai, liga a televisão, né, vê a matéria 2 minutos, não imagina tem a produção, tem a parte de escrever, tem a parte da edição, então é mais ou menos isso, né? Tem toda uma situação por trás. Claro, a preparação para estar naquele momento, né, no dia mesmo. Como é essa preparação? Conta pra gente, para quem tem interesse, é legal isso também. Eu acho que tem a primeira questão do contato com os lugares onde você vai se apresentar, então tem um trabalho de produção prévia, né, de fazer os contatos, os agendamentos, bater data da agenda de todas as pessoas que fazem parte da equipe, e aí tem o trabalho no dia de ir até o local, montagem de cenário, montagem de som, passa microfone, aquece voz, coloca figurino, passa maquiagem. Então é um trabalho de, por exemplo, da contação que a gente está fazendo agora, 2 horas antes, no mínimo, assim, para tudo ficar pronto no horário certo. E o que é o mais difícil na sua profissão, Fernanda? Qual o principal desafio? Eu acho que um grande desafio é viver dela. Viver, ser a profissão número 1, né? Acho que tem muitos artistas por esse país que têm esse sonho de viver da sua arte, Com certeza, né? Não ser uma segunda renda, né? Isso. Como está essa situação? Está melhorando ou não? Temos muito que avançar ainda. Eu acho que a gente viveu um momento muito desafiador há alguns anos com a questão da pandemia, né? Em que o nosso campo de trabalho foi o primeiro que parou e o último a voltar, né? Então, foram anos bem desafiadores. Eu sinto que, eu acredito, né, que agora tem uma retomada da cultura, né? Mas é uma questão muito estrutural, né? Então, e existem muitas áreas, né, dentro desse tipo de ofício. Então, o trabalho que é o que a gente faz aqui na Ideia Coletiva, que é esse trabalho mais de base, de formação, de ir até onde o público está, de ir nas escolas, eu acho que o desafio é fazer a engrenagem girar e não parar. Não parar, não pode parar, né? Não pode parar, o show não pode parar. Bom, e para a galera que está acompanhando, né, está assistindo ao quadro Se Liga na Profissão, acompanhando a gente, quais as dicas que você dá para quem quer, de fato, entrar nesse mercado de trabalho, trabalhar como contadora de história? Você viu que legal, pessoal, é bem bacana mesmo. Quais as dicas, Fernanda, por favor? Acho que se formar para isso, no sentido de estudo, no sentido de dedicação, né? Assim como qualquer outra profissão,
É uma profissão que você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa fazer aulas, né? De teatro, de interpretação. Eu acho que uma dica é entender isso, que quando você é artista, você é um pouco de tudo. Então, que você vai precisar ser produtor, ser figurinista, ser maquiador, ser intérprete, ser ator, ser dançarino. Tem que saber um pouquinho de cada coisa, porque senão não dá. Não... Exato, pra gente sambando e dançando a música conforme ela vai nos dando as notas, né? Então eu acredito que é isso, é muita dedicação. É um ofício que exige muita dedicação, mas também a recompensa no sentido de você acreditar no que você faz, né? E você saber que proporcionar, nem que seja alguns minutos de alegria na vida das pessoas, assim, claro, de trazer para elas um momento de alívio, um momento de alegria, muito, assim, compensa muito. Bom, vamos lá então, Fernanda, para a gente encerrar. Qual a história mais legal que você lembra, assim, que você contou como contadora de história? Enfim, uma história impactante, que você até, imagino que deva ter se emocionado em algumas. Qual a mais legal, assim, aquela que você não esquece, é a preferida? Eu gosto muito de uma história que foi a Cora que escreveu, que é da Jurema, que conta a história da Jurema e tem essa... Ela é a primeira mulher guerreira das aldeias, então tem essa coisa da mulher, a mulher como protagonista de uma história, né? E ela nesse lugar de alguém que está ali, dona de si, né? E uma história que eu vou contar ainda nos próximos projetos. Passa em primeira mão pra gente aí. Que também é uma história escrita pela Cora, que me pega pessoalmente, assim, pela minha vida, que é a história de uma menininha com a sua cachorrinha. E é uma cachorrinha que foi adotada e ela passa a vida com a cachorrinha. Então, acho que é uma história legal de se contar para as crianças. Boa, fiquei curioso, hein? Bonitinha a história. Depois quero saber dessa história, tá bom? Tá bom. Valeu, obrigado. Viu, obrigada a você. Bom, é isso aí, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Tchau!